Bom, agora vamos falar de umas funções, começando com a função de Heaviside, depois a função delta de Dirac, que não necessariamente podem ser resolvidas usando métodos tradicionais. Ou não são fáceis de se lidar. Eu coloquei até um exercício para vocês que dão uma ideia, mas... Então, função de degrau, a função de Heaviside, isso é útil para problemas do tipo em que a função está definida em intervalos. Para valores diferentes, digamos, para x maior do que zero e menor do que 1. A função tem esse valor. X ao quadrado menos 1, se o x for em outro valor. Ou seja, funções que estão definidas dentro em pedaços. Elas mudam a sua definição dependendo. Então, a ideia da função de Heaviside, e como usar Laplace, é para tentar encontrar uma maneira de simplificar quando você tem um sistema, uma equação diferencial lá que é descrita, que geralmente é quando você tem por exemplo, um problema de circuito, ou um problema de alguma coisa mecânica, em que a fonte de alimentação, ou for o fator externo, e não tem isolamento completo, muda com o tempo. No começo você tem uma força que vai crescendo constante, e depois, de repente, a força muda a natureza dela, ou no caso de ter uma tensão dentro de um circuito que primeiro começa negativo, depois troca para positivo, e aí depois apaga. Como é que o sistema se comporta? Como é que você consegue resolver? Isso é uma das vantagens do sistema de Laplace, porque normalmente você teria que refazer a conta em cada uma das etapas, ver novas condições iniciais e trocar. Um exercício até da lista foi um desses daí. Foi um que era para fazer isso. Só que usando o transformador de Laplace, a gente não precisa fazer isso, porque a solução final já vai prever essas mudanças no comportamento do sistema. Então, antes da gente resolver uma equação diferencial e mostrar como é que isso funciona, a gente tem que só desenvolver um pouco a matemática e dar o suporte para trabalhar com esse tipo de função daqui. Então, para isso, a gente vai precisar da função degrau, ou que a gente chama de função de Heaviside. O que é a função degrau ou a função de Heaviside? É a função que é definida da seguinte maneira. U de t menos a, onde o a é um número real, ou tem alguns livros também que usam essa notação, mas eu acho que essa daqui é a mais comum. Então, você tem ela. Essa função daí, ela é definida da seguinte forma. Se o meu t for maior do que o a função vale 1. Se o meu t for menor do que a, então nesse caso, a função vale... A função vale 0. Ela é uma função descontínua, claro, mas... E o gráfico dela seria esse daqui. Ela é 0 até onde ela chega no ponto A, e a partir do ponto A ela vale 1. A função de Heaviside, ela é bem útil para a gente conseguir expressar funções como essa daqui. Por exemplo, essa função daqui ela vale x mais 3, de 0 até 1, depois ela vale x ao quadrado menos 1, de 1 até 2. Eu vou dizer que ela vale 0 depois disso, só para a gente ter uma simplificação. Antes de eu fazer essa função aqui desse exemplo, vamos pegar uma função mais simples um pouquinho, para a gente tentar encontrar. Então, olha só. E descrever em termos de função de Heaviside. Pega a função que é simplesmente 0 para x menor do que 1, menor ou igual a 2. 4 para x maior do que... Opa, maior do que 2 e menor do que 1. Para x menor ou igual a 2, maior do que 0. E para x maior do que 2, ela vai nesse daqui. Como é que eu conseguiria expressar essa função em termos da função de Heaviside? É simples. Tá? Você vai pensar nisso como uma soma. Então, seria aqui. O truque que eu vou dar
Assim, tem várias maneiras de você conseguir entender. A maneira que funciona na minha cabeça, quando eu trabalho com essas funções daí, é a seguinte. Você tem que pensar em blocos, tá, de definição de função. Como assim? Como é que eu escreveria uma função tem instante T1, instante T2. E ela vale 1 aqui dentro e vale 0 no restante. Como é que eu poderia descrever ela em termos da função de Heaviside? É simples. A função de Heaviside, você tem que pensar o seguinte, ela é uma função que é como se fosse uma chave que liga e desliga. A melhor analogia que eu consigo pensar. Ela está desligada até chegar no seu instante ali de ativação e depois ela continua ligada. Então, como é que eu faço para pensar numa função, num bloco que dentro de um intervalo aqui ative e depois desative de novo? Simples. Você vai primeiro colocar a função de Heaviside, que vai ser ativada no primeiro instante ali, no instante T1. Então ela liga aqui. Mas como é que eu faço para desligar ela? Você subtrai com outra função de Heaviside que no instante T2 ela desliga. Então, antes de chegar no T1, aqui é 0, aqui é 0. Depois que ela chegou no T1 e antes de chegar no T2, aqui é 1 e aqui é 0. E quando ela passa do T2, os dois são 1, então dá 0. Então isso aqui funciona como uma espécie de suporte. Se eu quero uma função definida dentro de um intervalo que tem esse pedaço, o que eu faço então? Multiplico a função ali dentro. Então, por exemplo, nesse caso daí, da função que é 0 entre 0 e 2, o que eu posso pegar? Eu posso pegar simplesmente o seguinte. Eu sei que não é necessário, tá? Mas só para explicar a ideia do raciocínio. A função de Heaviside que está sempre ligada poderia ser representada pelo 1. Tá? Então ela é 1 aqui. E eu vou subtrair ela com a função u de t menos 2. Porque antes de chegar no 2, essa função daí vale 0. Essa função daí vale 0. E depois que ela chega no 2, ela vale... Tá, tudo bem. Esse caso aqui realmente não foi muito necessário. Mas... E aí eu somo com a segunda parte. Eu só quero mostrar a ideia daqui. Então, o 2 vai ficar. Ela precisa ligar no U de T2. Então, U menos T2. Só que depois disso ela não liga nem desliga. Então, não tem mais nada. Ela poderia acabar ali. Porque lembra, a segunda parte é só para cancelar. Se a segunda parte for não tiver, ou ela sempre ficar permanente, então você simplesmente coloca ali a função de Heaviside que representa o instante. Vamos voltar para esse exemplo daqui, só para explicar a ideia, então. Esse primeiro intervalo daqui é quem? Esse primeiro intervalo é de 0 até 1. Então, 1 menos u de t menos 1. A função desse intervalo é quem? X ao cubo mais 3. Então, primeira componente aqui. A segunda componente é quem? Ela vai acender no 1, então u de t menos 1, e vai apagar no 2. Então, menos u de t menos 2. E quem é a componente? X ao quadrado menos 1. E essa outra daqui, ela é 0 e u de t menos 2. Não apaga nunca, então não tem mais nada. Então ela pode ser representada dessa maneira. A função f é simplesmente igual a isso daí. Então é assim que a gente usa funções de Heaviside para representar diferentes funções que estão definidas em pedaços. Essa é a maneira mais simples. Agora, em seguida, na sequência, a gente vai aprender como é que a transformada de Laplace se relaciona com as funções de Heaviside. E o que eu tenho que fazer? Bom, vamos então agora encontrar quem é a transformada de Laplace envolvendo função de Heaviside. Então, qual seria a fórmula daqui? Bom, a ideia é mais ou menos simples. O que essa função o que a função de Heaviside faz? Ela é 0, do 0 até o c, e depois disso ela passa a ser 1. Então essa integral aqui, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a integral de
c até infinito de u t menos c, f de t, ou melhor, na verdade como a função de Heaviside é 1, então eu posso botar f de t é elevado a menos sc, st, dt. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou simplesmente fazer uma mudança de variável. Vou chamar aqui de t igual a x mais c. Fazendo essa mudança de variável, dt igual a dx, isso não vai mudar. Mas a variável nova, se o t está variando de c até infinito, o x, para variar na mesma quantidade, ele precisa variar de 0 até infinito. Então, a expressão vai ser essa daqui. Dx. Só que aí entra uma questão. Propriedade exponencial. Eu posso separar isso daqui e colocar o e menos sc para fora. Então fica a integral de 0 até o infinito de f de x mais c é elevado a menos sx dx. Só que isso aqui é, por definição, quem? Ela é a transformada de Laplace da função f de t mais c. Então a gente tem essa seguinte fórmula daqui, que depois eu vou dar uns exemplos de como é que você usa ela na prática. Então você tem E elevado a menos sc vezes a transformada de Laplace de f de t mais c. Isso aqui fica como mais uma fórmula para a gente poder, para que funções que envolvam isso daqui. Tá. Como é que eu vou então usar isso daqui na prática? Vou dar um exemplo aqui de uma transformada direta, uma transformada inversa e também de uma equação diferencial. Como é que você resolveria isso daqui? Bom, vamos olhar então aqui a f de t igual a t pelo 2 ao quadrado, 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 1, e 4t ao quadrado para t maior do que 1. Primeiro passo, sempre é tentar você reescrever a sua função em termos dos intervalos, usando a função de Heaviside. Então, aqui eu tenho o meu intervalo de 0 até 1, ele corresponde diretamente a essa base de suporte aqui, 1 menos função de Heaviside de t menos 1, multiplicado pela definição da função dentro daquele intervalo. Mesma coisa aqui embaixo. Você tem dentro um intervalo, agora, t maior do que 1. O suporte seria esse pedaço daqui. Então, a gente pega esse pedaço e aí escreve a nossa função f como sendo a soma dessas duas componentes. Tá? Isso é a nossa f. E agora ela não está mais definida como uma função em etapa. Você tem a expressão dela em termos da função de Heaviside. Agora vem a segunda parte. Como é que eu calculo a transformada de Laplace dela? Porque lembra, o processo para resolver uma equação diferencial usando Laplace é só isso. É só você... Bom, você calcula, transforma, você pega a função, expressa ela ali como uma soma, tal, e calcula. Então, a gente agora vai fazer o seguinte. Escreva a minha função aqui como termo dessa soma daqui e vou calcular em duas partes. Eu uso a propriedade distributiva aqui e vou calcular agora em etapas, a segunda parte daqui. Formada de Laplace de 1 vezes t menos ao quadrado e menos a transformada dessa parte. Quando você trabalha com transformada de Laplace, muitas contas acabam aparecendo desse jeito. Então, você meio que precisa subdividir ela em etapas. Então, no caso, eu calcularia primeiro essa etapa daqui, depois essa etapa daqui, depois a outra etapa ali, e o resultado final seria a soma deles. Então, calcular a transformada de Laplace de t menos ao quadrado, t menos 2 ao quadrado, não tem uma fórmula direta para calcular. Então, a maneira que você calcula é simplesmente desenvolvendo polinômio.
E aí você simplesmente expandiu o binômio ali de menos 2 ao quadrado. E aí você vai usar o seguinte. Você vai usar o fato que t menos do... transformada de Laplace de t elevado a n é o quê? N fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então, transformada de Laplace de t ao quadrado vai ser 2 sobre s ao cubo. Transformada de Laplace de menos 4t vai ser menos 4 vezes 1 sobre s ao quadrado. E transformada de Laplace de 4 vai ser 4 sobre s. Aqui fica um pouquinho mais complicado. Aqui a gente vai ter que usar um truque. Olha só. Transformada de Laplace de menos t menos 1, t menos 2 ao quadrado, ela precisa de uma fórmula. Ela precisa de uma relação que não é uma relação direta. A relação que a gente vai ter que usar é aquela relação que a gente viu lá em cima. Agora eu reparei que nesse formulário eu coloquei... Não tem problema, deixa eu trocar aqui rapidinho. Só vai ficar uma notação mais consistente. É que tem alguns livros que eles gostam de usar desse jeito. Aí a gente eu acabo ficando com um vício. Mas é mais comum mesmo você fazer a função de Heaviside sem ter essa expressão. Então, aqui. A relação seria essa. Transformação de Laplace da função de Heaviside de t menos c, de f de t menos c, igual a e elevado a menos c s vezes a transformação de Laplace da f. O problema é que essa função daqui não é imediatamente claro para a gente, o t menos 2, de quem ela é transformada. Então, o que a gente faz é tentar fazer aparecer o argumento. Então, eu fiz aqui um truquezinho, que é o seguinte. T menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Eu quero que apareça o mesmo argumento da função de Heaviside, que é o menos 1. Então, eu separei t menos 1. Mas se eu separei t menos 1, sobra o que na expressão? A expressão ali tem... Tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode pensar tanto somar zero ou pensar em distribuir, porque o menos 2 se quebra como menos 1 e menos 1. Por outro lado, se não for tão óbvio para você, o que você faz? Eu preciso que apareça menos 1 junto com t. Beleza, subtrair 1. Só que para não mudar, eu preciso somar 1 também. Se chama somar um zero. É um truque bem útil quando você quer fazer aparecer essas coisas. Então, mais 1 com menos 2 vai dar menos 1. Você isola esse pedaço e pronto. E aí você vai ter o seguinte. T menos 1, menos 1 ao quadrado. Você usa a fórmula do binômio aqui. Então vai ficar, esse seria o seu A, esse aqui seria o seu B. Então vai ficar A ao quadrado menos 2A vezes o B mais o segundo ao quadrado. E aqui você tem uma expressão, porque aqui você vai ter o quê? A transformada de Laplace desse pedaço. Isso aqui vai ser o quê? E elevado a t. Porque lembre, desculpa, é elevado a menos... Desculpa, é elevado a menos s. Porque lembra, a relação que a gente tem é qual? Transformada de Laplace da função de Heaviside de t menos c, f de t menos c é igual a e elevado a menos c, s transformada de Laplace da f. Então, esse pedaço daqui ele vai se transformar no quê? Esse pedaço daqui ele vai se transformar na transformada de Laplace de t ao quadrado, que a gente já calculou lá em cima. E aí vocês vão ver uma coisa engraçada que acontece. Geralmente, quando eu estou trabalhando com essas funções de Heaviside. O que acontece é que tem muita repetição nos termos. E é uma repetição natural. Se você fosse pensar numa explicação física para esse fenômeno, isso aqui seria simplesmente porque a função de Heaviside dá uma mudança num estímulo. Assim. Ele teria o comportamento padrão do sistema homogêneo não vai mudar muita coisa. Isso daqui seria a resposta natural do sistema. Mas... não. Então, menos 2 aqui, ele vai voltar. Fica menos 2 sobre S ao quadrado mais 1 sobre S. E pronto, a gente tem essa expressão daqui. Tranquilo? Então... Então você conseguiu escrever desse jeito. Não é a única maneira. Tem uma outra maneira de fazer que eu vou explicar aqui. Mas essa maneira daqui é uma que eu acho simples. É você pegar a função e tentar
fazer o truque da soma e subtração. A outra maneira de fazer, eu vou reservar para esse cara daqui. É o t menos 1, 4t ao quadrado. Quero calcular a transformada de Laplace dele. Bom, o que eu faço então? Eu vou pegar aqui e eu vou pensar no seguinte. F de t menos 1 é igual a 4t ao quadrado. Quem é F? E lembra, transformar a fórmula que a gente tem é essa daqui. F de t menos c é a transformada de Laplace da f de t. Então, se eu conseguir identificar alguém que funcione como F, eu não preciso me preocupar necessariamente em fazer esses truques ali para montar ela. Então, eu posso pensar no seguinte. Se f de t menos 1 é igual a 4 menos t, quem funcionaria como f de t? Quem poderia funcionar como f de t é f de t mais 1 ao quadrado. Porque se você colocar no lugar de t menos 1, vai ficar t menos 1 mais 1. Bom, então, a f de t pode ser isso daqui, que a gente pode desenvolver um pouquinho mais. E você vai ter isso. 4t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, só que vezes o 4, e mais 4 aqui. Tá. Então, essa transformada aqui pode ser e elevado a menos s vezes transformada de Laplace de 4t2 mais 8t mais 4. O resultado final não vai mudar. Desculpa, aqui eu acabei de reparar que eu esqueci de botar o menos s. O e elevado a menos s aqui. O resultado final não vai mudar, tanto se você fizer desse jeito aqui ou desse jeito daqui. Isso é uma das coisas legais aqui, essa parte. Então, a minha expressão aqui vai ficar e elevado a menos s sobre 4 elevado a 8, na verdade, porque vai ser o 2 fatorial. Então, elevado a s ao quadrado, mais e elevado a menos c, vezes o 8 sobre s. S é o cubo aqui. S é o cubo, s é o quadrado, mais 4 e elevado a menos s sobre s. Então, essa aqui seria a minha expressão. E, bom, isso aí é, então, essa parte. Como é que eu resolvo uma EDO usando isso daqui? Bom, vamos fazer um exemplo com vocês. Embora, não sei até que ponto, assim, então. Porque não tem nenhum mistério, é simplesmente você voltar e ir. Mas eu vou pegar uma EDO um pouco mais simples, só para dar uma ilustração. Tá. Então, pode ter uma EDO de primeira ordem, porque aí também exemplifica uma coisa sobre o transformador de Laplace que é interessante. É que a transformada de Laplace funciona até quando você tem uma equação de primeira, segunda ou terceira ordem. O que muda só é aquela fórmula. Que lembra que a fórmula que a gente usa para poder resolver uma equação diferencial. Travou aqui. Que a gente usa para resolver uma equação diferencial é essa. A transformada derivada. Essa fórmula aqui continua valendo independente de quem seja a ordem da derivação. Claro, quando você usar uma equação diferencial de ordem maior, a fração parcial que vai aparecendo vai ser muito pior. Mas ainda é plausível. E ainda é possível, tecnicamente, embora a conta seja meio pesada. Mas a gente pode usar aqui nesse caso também que a transformada de Laplace não é tão grande. Então, a gente coloca essa condição daqui para gente. Ela é igual a... Está aqui no começo da função, ela está aplicando uma força crescente. Então, T mais 1, onde o T varia de... Vou colocar mais 2. O T varia de 0 até o meu ponto 2. Ele vai indo, chega até o 4, de maneira linear. Só que aí quando ele chega no 4, ele vai e aí cai. Então, 4 menos
dizer que seria T ah, 6 menos T para T de 0 até o meu... Desculpa, de 2 até o 4. Ou melhor, até o 6. Então ele vai subindo até você chegar ali no 12, aí você vai ter o valor de 6. Aqui, na verdade, desculpa, deveria ser 8. Eu estou inventando exemplo na hora, então vai ficar um pouquinho estranho. Tá meio estranho. Tá bom, a função não precisa ser contínua. Só por exemplo de ilustração. E aí, depois disso, a função simplesmente desaparece. Ela vira zero. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse pedaço daqui, essa função f, e tentar escrever ela em termos da função de Heaviside. Essa é sempre a primeira etapa para resolver uma equação diferencial envolvendo funções de múltiplas partes. Então, o que você faz? Ela é transformar de Laplace da minha função t mais 4, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser... Tá me dando uns brancos aqui, gente, desculpa. Então, o que eu vou pegar é o seguinte. Quem é o suporte ali de 0 até t menos 2? Vai ser 1 menos u de t menos 2. Esse é o meu suporte. Multiplico por t mais 4. Depois, agora meu suporte é de 6. Então, u de t menos 2, ele começa no 2 e termina no 6. Então, 6. Então, o 1 aqui seria o t, u de t. Só que como essas funções daqui, geralmente eu só penso em tempo positivo, eu não estou me preocupando muito com isso. 8 menos t. T mais 4. E mais o zero. Não é necessário especificar, mas eu tenho um zero aqui. Muito bem, agora eu calculo a transformação de Laplace da minha f. Usa as técnicas lá que a gente já viu. Não é muito difícil. Mas... Então, a ideia é você calcular a transformação de Laplace primeiro. Em etapas, transformação de Laplace de t mais 4, transformação de Laplace de u de t menos 2, t mais 4, e transformação de Laplace de u de t menos 2 vezes 8 menos t, e a transformada de Laplace de ut menos 6 de 8 menos t. De novo, tudo isso aqui depende de um truque, desses truques, mas a primeira transformada de Laplace é simples. Ela vai ser só o quê? Ela vai ser 1 sobre s ao quadrado mais 4 sobre s. A segunda transformada de Laplace ela vai ser o quê? Não tem uma expressão direta, então você vai ter que fazer um truquezinho aqui, que é o seguinte. Escreve u de t menos 2 como sendo t menos 2 mais 6. Mesmo desenvolvimento. Isso aqui vai me dar uma transformada de Laplace que vai ser o quê? Pela fórmula vai ser e elevado a menos 2s vezes a transformada de Laplace desse cara daqui, que vai ser só a transformada de Laplace de t, então vai ser ao quadrado, mais 6 e elevado a menos 2s sobre s. Tranquilo, né? É só meio escrever. Deixa esses aqui como um exercício para vocês pensarem, porque eu só quero explicar a ideia geral aqui nesse exemplo. Então, tentem fazer essas contas aqui. Mas, e aí? Transformar de Laplace dessa parte, y' mais y aqui, vai ser o quê? Pela fórmula, é S transformada de Laplace da função y menos o y0,
que eu sei que vale 2, mas por enquanto eu vou deixar aqui com y0, mais a transformada de Laplace da y, igual a transformada de Laplace da f. Então, você tem a seguinte expressão agora. S mais 1 menos 2 igual aquele trambolho ali em cima. Esse pedaço todo daqui. Eu vou fazer uma etapa só. Então, eu tenho aqui 1 sobre s ao quadrado, mais 4 sobre s, mais e elevado a menos 2s sobre s ao quadrado, mais 6e elevado a menos 2s sobre s, e mais 3 pontinhos. Eu quero exemplificar para vocês o que vai acontecer no seguinte. Para resolver isso aqui, eu vou passar o 2 para o outro lado. Então, podia já ter colocado aqui, mas eu vou passar o 2 para o outro lado. E aí vai vir a parte que é mais assim. Porque esse daqui eu esqueci de botar, mas tem a transformada de Laplace da y. Eu vou ter que passar o s mais 1 dividindo, e aí depois calcular a transformada inversa de todos os componentes do outro lado. Mas Laplace da y é igual a 2 sobre s mais 1, mais 1 sobre s mais 1 vezes s ao quadrado, mais 4s, s mais 1, mais e elevado a menos 2s sobre s ao quadrado, s mais 1, e assim por diante, e aí por vai. Eu quero chamar a atenção para esse cara daqui. Vou colar a transformada inversa dele. Porque os outros a gente já viu, é só fazer fração parcial, tentar encontrar na tabela qual é o mais parecido e tal. Esse daqui é um pouquinho diferente. Esse daqui eu preciso fazer uma adequação aqui. Preciso pensar como é que eu vou tratar o e elevado a menos 2s. Primeira coisa é que o e elevado a menos 2s não vai influenciar em muito no começo. Vai ficar o e elevado a menos 2s em cima. Eu ainda vou ter que fazer a fração parcial para separar 1 sobre s ao quadrado, s mais 1. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte. Outra coisa que acontece muito em processos de transformação de Laplace. As contas que você faz são repetidas. Muitas vezes. Justamente por causa de comportamento do sistema, parte homogênea e tal. Então muita coisa acaba reaparecendo mesmo de novo. Eu não preciso me preocupar com e fazer a fração parcial de novo se eu já tenho ela pronta. Se eu já fiz a fração parcial ali naquela primeira etapa, eu não preciso fazer ela de novo aqui. Eu posso reaproveitar a mesma fração parcial. Isso aconteceria também com o próximo termo daqui, que apareceria o s mais 1. Então, tenta evitar fazer um trabalho redobrado sempre que possível. Como que eu separo, então, esse pedaço daqui? Sim, vai ficar e elevado a menos 2s. Tá? Na fração parcial, a gente vai ter o quê? A fração parcial, eu vou pegar o resultado já pronto, porque, bom, eu já fiz no vídeo anterior também, explicando, mas se vocês tiverem dúvida também eu posso tirar. Mas só para agora, para agilidade. Então, resolvendo isso daqui, a gente teria... Opa! Sempre faz isso quando eu estou num outro. Então, eu teria, então, o A menos AS menos B sobre S ao quadrado mais C sobre S mais 1. Lembra, frações parciais é feita como? Você vai separar em termos irredutíveis embaixo. Em cima você coloca um polinômio que tem grau 1 menor do que o grau do de baixo. Então, esse polinômio daqui é o s ao quadrado vezes s mais 1. Você vai separar no polinômio de grau 2, s ao quadrado, e o polinômio de grau 1, s mais 1. Em cima você tem um polinômio de grau 1. E aqui você tem um polinômio de grau 0, que é uma constante. Eu não vou resolver o sistema, mas a ideia da resolução do sistema seria você multiplicar cruzado e igualar a 1 ali. Mas a solução do sistema seria essa daqui. O seu A vai ser igual a menos 1, então você vai ter... E o seu B vai ser igual a menos 1 também, então você teria 1 menos S sobre S ao quadrado, mais 1 sobre S mais 1.
Aí vem a parte que era que eu queria chegar. Como é que você faz para resolver agora transformada inversa disso daqui? Bom, a transformada inversa desse daqui pode ser descrita como sendo, então, 1 menos 2s sobre s ao quadrado aqui, menos e elevado a menos 2s sobre s, mais e elevado a menos 2s sobre s mais 1. Isso pode ser descrito pela relação que a gente conseguiu também da função de Heaviside. Deixa eu botar ela de novo aqui. Essa relação em que ela aparece aqui. E elevado a menos s, f de t. Então, eu primeiro tenho que identificar o seguinte, quem é a f de t ali? Então, olha só. Quem é a f de t? E elevado a menos 2s vezes 1 sobre s ao quadrado. E elevado a menos 2s vezes a transformada de Laplace de t. Então, isso aqui vai ser igual à função de Heaviside de t menos 2 vezes t menos 2. Simplesmente estou aplicando a relação. A minha f é essa daqui. Só que a transformada inversa, eu teria que reajustar ali pela causa da exponencial. Mesma coisa esse daqui. E elevado a menos 2s vezes 1 sobre s. Quem é 1 sobre s é 1. Então, E elevado a menos 2s vezes a transformada de Laplace de 1. E aqui? Eu vou ter o de t menos 2 vezes 1. Porque 1 é uma função constante. Se eu mudo o argumento da função constante, eu não mudo nada, no final das contas. Essa aqui precisa de um ajustezinho. Então, essa aqui vai ser E elevado a menos 2s, de novo, vezes 1 sobre s mais 1. Preciso identificar quem é essa transformada de Laplace. Então, E elevado a menos 2s vezes. Aí a gente olha lá para a tabela de novo. Sempre voltando para a tabela. Quando eu tenho uma mudança de argumento, significa que eu teria uma exponencial na função original. A minha mudança de argumento aqui seria esse pedaço, seria 1 sobre s, só que no lugar de s embaixo eu coloquei s de menos 1. Então, naquela fórmula, na fórmula C, você tem que o C seria menos 1. E aí você teria, então, que esse cara daqui é a transformada de Laplace de E elevado a menos t vezes só menos t no caso, porque seria a função constante. Igual a 1. Então, e o resultado final ficaria como ficaria? U de t menos 2 vezes a f, essa função daqui, isso aqui no ponto é menos t menos 2. Bom, isso aí conclui como é que você usa a função de Heaviside. No próximo vídeo vamos falar da função delta de Dirac, que aí finaliza a parte transformada de Laplace, pelo menos no começo. Tem uma parte de convolução, mas isso eu vou deixar como exercício para vocês. Então, até a próxima.